Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos estar dando continuidade a mais um vídeo na parte de bombas hidráulicas, né? A gente viu o princípio de funcionamento da bomba centrífuga e agora a gente vai ver o princípio de funcionamento de uma bomba de deslocamento positivo, né? As bombas centrífugas elas têm um detalhe interessante que a classificação principal dela é por meio do rotor, né? Se ele é aberto, semi-aberto ou fechado. No caso da bomba de deslocamento positivo, você tem uma variedade grande de tipos de elementos que venham a ser o rotor, né? Por exemplo, essa daí ela está supondo uma bomba de engrenagem, parece bem com uma bomba de lóbulos também, mas existem vários tipos, né? Palheta, axial, radial, enfim. Bom, a bomba de deslocamento positivo ela já é utilizada para deslocamento de fluidos que têm uma densidade maior, né? Principalmente óleos hidráulicos, óleos, enfim, e elementos que tenham de fato, né, uma densidade maior, por exemplo, equipamentos como injetores de plástico precisam ter esse tipo de deslocamento de elementos com uma densidade maior. Bom, a nível de funcionamento, você tem da mesma forma uma tubulação de entrada, uma tubulação de saída, né? Nos casos, o que é mais comum, você ter esses elementos utilizados com sua tubulação em reservatórios fechados, onde você vai ter lá o fluido armazenado nesse reservatório, no caso o óleo, e quando a bomba entrar em uso, né, quando ela entrar em uso, o fluido ele vai ser succionado da mesma forma como na bomba centrífuga, só que o princípio de funcionamento aí ele é diferente, porque ele não vai causar o turbilhonamento. Nesse caso, você vai ter uma precisão sobre o volume deslocado muito maior do que a bomba centrífuga. E o princípio aí ativo é justamente o princípio de Pascal, né, que é justamente referente à questão da pressão hidráulica, né, onde você tem um ponto que sofre uma determinada pressão, aquela pressão ela é igualmente multiplicada em todos os pontos do fluido lá confinado. E é o caso que acontece aí, por isso que você, utilizando bombas de deslocamento positivo, você tem uma pressão muito elevada nas tubulações, né? E no caso os princípios, né, de uso das bombas, né? Como prensas hidráulicas, elementos de transporte, ou seja, elementos que você vai ter uma força maior que vai ser justamente gerada por meio dessa pressão elevada que a bomba consegue gerar. Então quando você tem esse fluido deslocado, né, a bomba entrou em funcionamento, você vai ter o fluido deslocado. Esse fluido, quando ele é deslocado, né, ele segue para as tubulações e o fluido ele retorna para o próprio elemento de armazenamento, né, já que a bomba ela vai estar sendo aí um elemento que vai proporcionar força para outros elementos no circuito hidráulico, né, que é o que a gente vai estar vendo mais para frente aí quando a gente for fazer as aulas ligadas à questão de circuitos hidráulicos especificamente. Né? Então a bomba de deslocamento positivo ela tem esse princípio, né? Manter a precisão do fluido deslocado. Né? Aí tem muitos alunos que perguntam, poxa, mas se a bomba de deslocamento positivo ela é tão precisa, por que a gente não elimina a bomba centrífuga e só usa a bomba de deslocamento positivo? Primeiro ponto, a bomba de deslocamento positivo ela é bem mais cara do que bomba centrífuga, né? Por causa da precisão, os elementos de confecção da mesma. Ok. Segundo ponto, o objetivo dela é pressão, não vazão, né? Então você não conseguiria atender, por exemplo, uma vazão elevada numa linha de saída de um elemento, de um fluxo produtivo. Você não conseguiria ter essa vazão tão elevada, né? Então você tem uma limitação também no que diz respeito à vazão, né? Então seria teu problema seria essa questão da vazão. Sem contar que a tubulação ia precisar ter uma resistência maior por causa da pressão que ia ser exercida por causa da bomba. E outro detalhe importante também é que essa bomba, como ela tem uma precisão muito alta, né, você tem uma proximidade muito grande entre os elementos rotativos da bomba e a voluta da bomba como um todo. Né? Então é necessário que você tenha elementos lubrificantes no fluido, que não acontece isso com a bomba centrífuga. Né? Então nesse caso aí o próprio
Fluido hidráulico, seja lá qual for o fluido, ele também acaba servindo como elemento para diminuir o atrito da bomba, né? Então essas bombas aí, elas, por tendência, elas têm acabam sofrendo mais desgaste. Obviamente, aí entra a questão de manutenção da mesma, né? Então, a bomba de deslocamento positivo, ela acaba tendo esse princípio, né, de manter, né, a precisão do deslocamento hidráulico, né, do que você vai ter na voluta, quando ela completa um ciclo, né, ou seja, 360 graus de giro, ela vai estar mandando uma quantidade útil de fluido muito próxima do que realmente ela deveria mandar. Então ela tem um rendimento elevado quanto a isso, né? Então, se a gente for fazer discriminar a questão dos tipos de bomba quanto ao uso, né, a gente já falou também em outras aulas, você tem a bomba centrífuga com uma vazão maior, você tem a bomba de deslocamento positivo quanto à questão da pressão. Então, se é a vazão que você deseja, a bomba centrífuga normalmente é a que vai se encaixar. Se é a pressão que você deseja, as bombas de deslocamento positivo normalmente é que vai se encaixar. O que a gente vai fazer nas próximas aulas? A gente vai trabalhar os tipos de bombas, né, desses subgrupos, né, centrífugas e deslocamento positivo, tratando por meio de situações problemas, né? Então a gente já vai estar envolvendo cálculo também nas próximas aulas e fazendo simulações, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!